Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como você trabalha o seu discernimento na sua vida? Como você trabalha o seu discernimento na sua família, na sua escola, no seu trabalho? Você consegue distinguir? Você consegue, por exemplo, pensar que na hora que você cortar o dedo ou na hora que você apertar o dedo, você vai sentir uma dor e vai te provocar ao seu ser. Por que que você fez isso? Então, ou seja, a gente tem aqueles caminhos, tem aqueles atalhos. Muitas vezes a gente pega os atalhos e a gente vai ter que pegar novamente os caminhos, ou seja, são os discernimentos, são as escolhas. Então hoje a gente vai fazer uma viagem pela filosofia, pelo um filme que está chegando, que é Os Eternos, de uma forma jamais vista. Vocês vão conhecer o que são eternos, como é a história, então se prepara. Mas antes eu gostaria de que vocês conhecessem meu trabalho, tá? Vocês vão lá nas minhas mídias sociais, é Denis Castro, siga-me. Vem comigo para vocês aprofundarem sobre Eterno, na nossa poesia, na nossa pérola, na nossa magia, no nosso amor, no nosso carinho, que é Eternos, né? O que são Eternos? Vamos conhecer agora personagem, história e tudo, tá? Lá que você chegar lá em novembro, vocês vão saber tudo sobre Eternos. Primeiro, o que trabalha o Eterno? É o caos e o discernimento. Como eu falei no início, discernimentos são escolhas. Discernimentos são os caminhos que a gente vai fazer. Você tem um buraco ali na sua frente. Você pode pisar e machucar seu pé, ou simplesmente você pode pular. Aí é o seu discernimento, certo? Então vamos conhecer Eternos. Há muito tempo os celestiais criaram duas ramificações, tá? Uma raça humana, que são os homens de hoje, né? A gente. Os deuses, que são os eternos, né? E depois nós temos os deviantes, que são pessoas deformadas. Eles apareceram no Guardião da Galáxia 1. Não sei se vocês viram essa cena, onde mostra a destruição de planetas. Robôs gigantescos que simplesmente vão em vários planetas e começam a fazer experimentos para encontrar soluções para aquele planeta sobreviva sem depender deles. Na Terra, esses experimentos foram criados em 3 situações. Eles escolheram os macacos. Por que escolheram os macacos? Porque os macacos eram os mais primatas que tinham na época. Então eles fizeram experimentos em transformar em deviantes, que são pessoas deformadas. Outros macacos fizeram experiências transformaram em homens. E outros macacos transformaram em eternos, que é os deuses, né? Então vocês podem ver que deformados ficaram debaixo da terra. Os deuses ficaram acima da terra, mais lá no Monte Olímpio. E os humanos ficaram na terra, né? Só que o problema dessa união é que os humanos não sabem lidar com o outro. Então existe o quê? Brigas, disputas. Quem viu Guerra e Fogo, aquele filme antigo, sabe muito bem como que há essa disputa entre homens, mulheres e tudo, pelo poder. Então, ou seja, os celestiais fizeram isso. Sendo que dentro desses celestiais, eles foram criados dois eternos importantes nessa história, né, que a gente vai falar deles, que é o primeiro Cronos e Uranus. Para quem não sabe, Cronos no grego é tempo, né? É o gestor do tempo. E Uranus, a representação lá do planeta Uranus, né? Eternos tem muita simbologia com o cenário que Jack Kirby, né, criou para representar a mitologia grega. Para quem nunca leu mitologia grega, vale a pena, tem muita coisa deles. Cronos, né, ficou na Terra, você pode ver que tem essa foto maior que é da Terra. E embaixo, Uranus, eles se disputaram, um não aceitou o outro, por quê? Cronos, o ser da paz. E Uranus não aceita nenhum tipo de reprovação. Ele sempre quer batalhar, ele sempre quer guerrear, ou seja, ele quer ser o primeiro em tudo. Aconteceu uma divisão. Eles tiveram uma briga na Terra e Cronos venceu pela paz. E Uranus foi expulso, ele foi passar lá para Titãs. E vocês podem ver que esses Titãs aqui vocês viram lá em Guerra Infinita, em Vingadores. Onde está o quê? Onde nasceu Thanos, né? A gente vai chegar ali, vai chegar lá daqui a pouco. Então Cronos ficou na Terra e Uranus foi expulso porque ele foi parar para Titã. Nessa linhagem de Cronos, como que ficou? Nasceu Zuras, que ele ficou comandando Olímpia, o Monte Olímpio lá da Grécia. E depois ele se encontrou, conheceu Cibele. Eles se uniram e nasceu Azura. E quem que é Azura? Vocês vão ver daqui a pouco que é Atena. E essa Cibele e Zuras, eles comandavam a Terra. Olha de novo o conflito. Nós tivemos o primeiro conflito como Cronos com Uranus. E aqui, Zuras entrou em conflito de novo com Aulas, os 2 filhos. Então o que aconteceu? Aulas, que é o mentor, foi direto novamente lá para Titã.
que era onde estava o Uranus. Lá ele conheceu a Suiçã e lá eles tiveram 2 filhos, Eros e Thanos. Aqui na Terra, Zuras conheceu Cibele e teve a Azura, tá certo? Então, ou seja, novamente um novo conflito, tá? Dessa união, o que aconteceu? Eles se formaram os Eternos e embaixo a gente teve o quê? Os Deviantes. O que são os Deviantes? Dessa formação de Alar, que aumentou com a Suiçã, começou a nascer pessoas deformadas. E nesse caso nós temos o Thanos. Thanos é um dos vilões mais perseguidos porque ele foi muito humilhado pela sua formação. Porque ele parece um monstro. Vocês viram em Vingadores Guerra Infinita, vocês viram em Vingadores Ultimato, né? Que ele era isso. E dentre eles surgiu também um grande líder desses deviantes, que é os deformados, que é o Kro, que nada mais é que é o líder desses deviantes. Então nesse tumulto, ou seja, essa briga de Terráqueo com Titãs, isso já vai há muito tempo. Mas como que é isso? Que são Eternos? Quais são os poderes deles? Vamos entender agora. Dentro de Eternos, olha os poderes aí, gente. Eles manipulam a energia cósmica, são resistentes à água a temperaturas baixas e também a venenos, têm alta regeneração, respiram abaixo da água, força sobre-humana, voo e levitação, projetam energia e calor, fazem telepatia, criam ilusões, trabalham com teletransporte, transformam materiais vivos e também objetos em qualquer coisa que eles quiserem, geram campos de força e quando 3 se reúnem, por exemplo, vocês estão vendo isso aqui, é uma cena do trailer. Quando 3 se reúnem, eles conseguem criar a Unimente. O que é a Unimente? Nada mais é do que você criar uma consciência entre todos estão interligados. Isso é Eternos, tá, gente? Eternos é isso, é pura filosofia, tá? Aí você se pergunta, por que tem Homem-Aranha, por que tem Homem de Ferro, por que tem Capitão Marvel, por que tem Capitão América, ou seja, todos esses personagens. Por quê? Porque os Eternos e os Celestiais já deixaram isso, ou seja, eles não se descobriram, foram experimentos. Lembra lá do que eu falei dos macacos? Eles continuam fazendo experimentos nesses personagens que Jack Kirby criou. Então isso é Eterno. Vamos continuar? O criador, esse mocinho aí, ó, Jack Kirby. Esse é o cara que pegou as histórias da mitologia e transformou numa apoteose de pura filosofia, de puro encantamento para contar histórias. Então, por exemplo, ele fez o The Gift, que está na Disney Plus, que é a história de mutantes, né, que estão sendo perseguidos pelos humanos. Criou o X-Men. Embaixo nós temos a brilhante Kilau Zhao, que ela simplesmente arrebatou todos os prêmios, né, do Oscar e de outros prêmios também, o BAFTA e tudo, e simplesmente ganhou com Nômade e fez um filmaço chamado Domando Destino, onde uma pessoa sofre um acidente quase fatal e ele muda a vida por completo. E Nômade é a história de uma nômade, né, que ela perde tudo nos anos 60 e pega a sua van e vai viajar para começar a contar uma nova história. Kilau Zhao, para mim, ela vai fazer o filme de Eternos de uma forma jamais vista. Todo mundo está falando assim, nossa, esse filme vai ser ruim, uma mulher diretora. Gente, se prepara, vai ser o melhor filme da Marvel. Tô falando, vai ser o melhor filme da Marvel. Agora nós vamos conhecer os personagens de Eternos, um por um, para vocês conhecerem. Primeiro nós vamos falar da Angelina Jolie, que ela fez Hackers, que é um filme excelente de hackers, que ela é incriminada. E o mais famoso deles, que é a Lara Croft de Tomb Raider. E quem que é a Angelina Jolie? É a Athena, que ela é muito confundida, até que os humanos confundiram ela com Athena, que é a deusa da sabedoria, que trabalha com poderes de coisas térmicas, né? Ela tem um poder incrível, tem uma arma maravilhosa, cósmica, né? Ela levita, ela faz tudo, voa, então ela tem todos os poderes que eu citei, mas ela carrega um segredo que pode até destruir os Eternos, que eu não vou contar para não dar spoiler. Embaixo nós temos o Cavaleiro Negro. Ele não é bem um Eterno, mas ele é de uma linhagem da época do Rei Arthur, da Tábua Redonda, onde ele recebe um prêmio de Merlin. Então ele vai vivendo de várias eras e ele tem uma espada de ébano, dá todo tipo de poder para ele. Então ele vai contar muita história dentro de Eternos. Ele não é Eternos, mas ele é um afilhado de Merlin. E para quem não sabe quem é Merlin, é o maior mago do mundo, né? Então, e quem que é o ator que vai fazer o Cavaleiro Negro? É o Kit Harington, que fez o Milo de Pompeia. Não sei se vocês já viram Pompeia, que é maravilhoso, sobre o Monte Vesúvio. Uma história fantástica, que tem que salvar a amada dos políticos gregos, né?
E eles também têm que salvar aquela ilha, né? E ele também foi, né, Game of Thrones, que ele foi o Jon Snow. Todo mundo sabe quem que é Game of Thrones, que é a história de várias linhagens de famílias, dragões e tudo, tá certo? Então nós já temos 2 personagens de Eternos. Continuando. Depois nós temos a Salma Hayek e tem o Richard Madison. Primeiro nós vamos falar da Salma Hayek. Ela trabalhou em Gente Grande e ela trabalhou em Dogma. Gente, o Dogma eu só achei em DVD. É a história de anjos caídos, tá? Que eles são expulsos e eles vão tentar achar uma pessoa para que ele possa voltar para o paraíso. É um filme maravilhoso, mas ele é muito complexo porque ele mexe muito com filosofia, questão de discernimento e tudo. E no outro é uma comédia, né, do Gente Grande, que é a comédia de Adam Sandler, né? Então, o que é a Jaque? A Jaque, pelo que eu estou vendo nos trailers, parece que ela vai ser a líder. E ela tem uma coisa interessante, que nos quadrinhos a Jaque nada mais é do que uma pessoa responsável pela comunicação com os celestiais. Nos quadrinhos ele foi um homem. Na ideia que Lauzal fez, ela colocou ela como mulher. E ela tem um poder incrível sobre conversar com celestiais. Sabe aqueles celestiais que protege a Terra, que faz experimentos? Então, ela conversa. Embaixo nós temos o Icarus, que é o Richard Madison. Para quem não sabe, Icarus, né, tem uma história que ele fala que é o pai do Ícaro, aquele que faz o experimento e vai voar. Só que surge um problema, né, e ele vai morrer, né? Então, ou seja, o Icarus, com esse nome, foi uma representação. E ele é um cara muito poderoso, tá? Muito poderoso, tem raio cósmico, sai raio pelos olhos, então é sensacional. E quem vai fazer o personagem é o Richard Madison, que ele foi o príncipe em Cinderela e fez um espetacular filme chamado Atentado em Paris, onde envolve a história de um batedor de carteira e um agente da CIA, para evitar um problema de um atentado em Paris. Vale muito a pena, tá, gente? Então nós já temos mais 2 personagens de Eternos. Depois nós temos o Kingo e Gilgamesh. O Kingo é um dançarino na história de Lauzal. Nos quadrinhos ele é um samurai. Só que o mais interessante que eu achei desse ponto do Kingo é que ele vai ser um dançarino e vai mostrar muito sobre artes marciais da área da Índia. Então vai ter muita coisa legal, vai ter muita dança, vai ser uma parte bem divertida. Que o ator é Kunail Najumi. Ele é um dos protagonistas de Silicon Valley, né? Que é aquela história da vida de empreiteiros, né? Que querem crescer no mundo das mídias sociais, né? Da vida do empreendedorismo. Fez uma comédia chamada Stuber, uma corrida maluca, né? Que ele vai ter que participar de uma corrida bem louca. E embaixo nós temos o Ma Dong-song, que é o Gilgamesh. Gilgamesh é considerado o homem mais forte do mundo. Ele tem super força, é mais que o Hulk, ele é muito forte mesmo. E ele foi um dos imperadores, um dos guerreiros principais, como o rei sumério de Uruk. No trailer mostra uma cena de longe, onde tem um castelo, onde tem uma barragem, tipo um muro bem grande, que é a Babilônia. E ele foi um dos reis de lá. E quem que é ele? Ele fez o personagem Trem Busan, que é a história dos mortos-vivos lá, que é muito interessante, está na Netflix. E ele fez também um filme sobre gangster. Esses 2 personagens aqui vão ser interessantes porque o Kingo, ele é dançarino, ajuda muito a desenvolver algumas histórias nos personagens. Ele é muito provocativo, brincalhão, enquanto que o outro é mais parrancudo, mais sério. Então, cada uma das personalidades, vocês podem ver que Eternos tem a ver com as pessoas. Depois nós temos a Cersei e nós temos o Druig. O que é a Cersei? Ela tem um talento sensacional, que ela é capaz de transformar pessoas e capaz de transformar animais, capaz de transformar objetos em vivos. Então ele pode pegar, por exemplo, uma caixinha e transformar numa cobra. Ela pode pegar uma caixinha e transformar em outra coisa. Então, ou seja, ela muda a interferência das pessoas na forma como agir. Ela vai intrometer muito nas histórias, né? Então é por isso que eu falo que às vezes, como você tem discernimento nisso, então ela vai mudar muito nessa história dos Eternos diante dos humanos. Embaixo é o Druig. É um cara que simplesmente ainda é misterioso, mas ele não gosta dos humanos. Já de cara que ele não gosta de humanos, ele não gosta de ficar dependendo de humanos. A Cersei, ela é a Jaina Chen, que ela fez a Minerva em Capitão Marvel, e ela fez a voz brilhante da Namari, que foi da Raya, né? Que foi do dragão lá, do conto de Raya, né?
E depois nós temos o Barry Keoghan, que é o Drug. Ele fez Dunkirk, que é aquele filmaço do Christopher Nolan sobre guerra, Segunda Guerra Mundial. E ele trabalha numa das cenas mais desafiantes em Chernobyl, quando acontece aquela irradiação, né, daquela explosão, daquela falha que tem na usina nuclear, e ele vai ter que caçar as pessoas mortas dentro de um campo, só tem tragédia. Muito interessante, para quem nunca assistiu Chernobyl, vale muito a pena. Mas é uma história triste, tá? Próximo. Agora nós vamos falar dos mais dois Eternos. Nós temos o Phastos e tem a Makkari. Phastos, ele é o quê? Ele é o engenheiro, ele é o cara que faz as armas, o cara é sensacional. Só que um detalhe, ele não entra em briga qualquer um não, ele sempre quer sair longe das brigas, ele não gosta de briga, ele não gosta de confusão. Um baixo é a Makkari. Nos quadrinhos, Makkari é representado por um homem. Ele é tipo Flash, ele é tipo Mercúrio, ele é ultra rápido, muito veloz mesmo. E quem vai fazer o Phastos? Brian Terry Henry, que ele trabalhou como um espião no Godzilla vs Kong, e ele trabalhou no Coringa, que ele trabalhou num asilo, ele era o recepcionista. Laurie Ridolph, né, que é a Makkari, e outro detalhe, ela é uma atriz surda, então vai ser interessante colocar esse personagem em Eternos. Ela trabalhou no filme Som do Silêncio, que estava no Oscar, né, que ela faz um personagem, que é a Diane, e ela também trabalhou em Walking Dead, que ela é a Connie. Todo mundo conhece ela, certo? Então esses dois personagens, mais dois personagens para Eternos. Próximo. Agora nós vamos chegar ao último personagem de Eterno, que é Sprite, ou também conhecida como Duende. Essa aqui, gente, se vocês compararem, ela é o Loki dos Vingadores agora. Ela adora arrumar trapaças, agora arrumar confusão. E ela é excelente porque ela faz uma coisa interessante em Eternos, que ela começa a fazer projeções, ou seja, ela muda o pensamento das pessoas. Então, isso vai ajudar muito da questão do vilão. E quem faz o personagem dela, ou quem faz a atriz, é a Leah McHugh. A Leah McHugh, ela trabalhou numa série que vai chegar agora, com certeza, na Disney Plus, que é na série Into Dark, que é a história de o que aconteceria com alguns crimes dentro dos feriados. E ela também faz o personagem em Chalé. É um filme sobre uma madrasta que vai com os filhos do seu noivo e vai acontecer muitos casos assombrosos nessa história. É meio terror. Embaixo eu queria trazer um destaque desse Eternos, gente. Se vocês puderem assistir o trailer, vocês vão ver a trilha sonora é maravilhosa. E quem que é o cara? O cara é esse aqui, ó. Ramin Djawadi. Quem que ele é? Ele é o compositor, gente. E toda música de um filme vale muito a pena a gente elogiar. A música faz mover uma história. Então, qual que é a atriz famosa que ele já fez? Ele faz aquela abertura sensacional da música do Círculo de Fogo, sobre aqueles cajus, sobre aqueles Jägers que salvam o mundo, né? E ele faz a música do Games of Thrones, né? Só para vocês terem ideia aqui, ó, a gravação é ao vivo dele fazendo o Games of Thrones, ou seja, a orquestra dele regida. Então, a história tá maravilhosa de Eterno e a trilha sonora é sensacional. Incrível, gente. Eternos promete muito. Porque o mais importante é a gente trabalhar isso, gente. É trabalhar a nossa consciência, né? É trabalhar a nossa oportunidade de a gente desenvolver o nosso ser da melhor forma possível. Tá certo, gente? Isso que é o mais importante. Tá aí, ó. Você já conhece Eternos, já conhece os personagens. Chame os seus amigos para apertar F5 aqui, ó, para vocês conhecerem essa revista. Essa revista é feita assim, gente. Tem erros, tem tudo. O mais importante é vocês colocarem para si como praticar o discernimento. Se vocês puderem deixar aqui nos comentários como vocês praticam o seu discernimento, vai ajudar muito. Se vocês puderem seguir no meu canal no YouTube, se puderem vocês clicarem com o seu celular lá e mirar e fazer parte do meu canal, vai ser interessante. É um desafio, mas o mais importante, vocês apertem F5 e começam a ver esses filmes e séries que tá sensacional. E novembro promete Eternos aí. Se vocês quiserem mais alguma coisa sobre Eternos, gente, só falar que eu vou fazer mais vídeos, tá bom, gente? Aquele abraço para vocês, fiquem com Deus, bom divertimento e até a próxima semana com o nosso Projeto Olhares e também com a nossa revista Aperte F5. Fiquem com Deus, até a próxima.